começando. Hoje temos um programa pra lá de especial, gente. Provavelmente você está acompanhando a novela Mulheres Apaixonadas da Rede Globo. Se você não acompanha, pelo menos com certeza já ouviu falar, no caso, Heloísa, né? Que é o personagem muito bem interpretado, inclusive, pela atriz Julia Gunn. E os ciúmes da Heloísa divertem o público, mas também estão fazendo com que muitas mulheres reflitam e se reconheçam, inclusive, na personagem. Bom, na novela está sendo citado e já foram até mostradas algumas reuniões do MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas. E é justamente esse o tema do nosso programa. Estamos trazendo aqui hoje 3 convidadas participantes do Grupo MADA de São Paulo. São elas a terapeuta familiar Lenice Mancini, a escritora Rita Ruschel e a psicóloga Selma Tavares. Gente, um prazer tê-los aqui no Mulheres de Gaia. Vocês vieram de São Paulo, especialmente para o Mulheres de Gaia, e eu agradeço muito a presença de vocês. Bom, nós temos muito o que conversar, mas eu preciso, assim, começar pelo início mesmo, né? Lenice, como surgiu o MADA? Bom, o MADA em São Paulo, ou o que a gente tem notícia? É, o que vocês têm notícia. Porque eu pesquisei, tem algumas informações de que começou nos Estados Unidos. Você está me dizendo que não foi bem assim? O que a gente tem notícia, o que eu tenho notícia, né? Que a Robin Wood, ela era uma terapeuta, né, de família, uma terapeuta que trabalhava com famílias de dependentes químicos. E ela começou a perceber que as mulheres tinham uns traços muito semelhantes umas das outras. E ela começou a escrever isso, ela começou a relatar isso e trabalhar com um grupo de mulheres que tinham o mesmo problema, que eram mulheres dependentes químicos. Daí surgiu o livro. Né? E no livro ela fala como montar um grupo de autoajuda, como ela trabalhava. Então, agora eu não sei de dizer se nos Estados Unidos tem ou não. Já fizemos alguns contatos para saber se existe o grupo com as características que a gente tem no Brasil, mas nós não conseguimos saber. Vamos mostrar o livro? Mulheres que Amam Demais, inclusive. O título do livro? Isso. Agora, em São Paulo, né, começou a primeira reunião do grupo foi no dia 16 de abril de 94. Uma companheira, uma moça do grupo, uma esposa de dependente químico, ela se juntou com mais 2 mulheres e elas, seguindo as normas do grupo, as orientações que a Robin dava, ela montou o grupo. Né? Isso em São Paulo? Isso em 94. E aí foi crescendo. Hoje a gente tem em 7 estados e eu acho que deve estar saindo um grupo em Belém do Pará e um em Goiânia. Bom, e agora com a novela, então? Agora a gente está crescendo, mas a gente tem alguns parâmetros, né? A gente não é assim, crescendo sem nenhum parâmetro. Nesse livro, inclusive, a terapeuta ela tenta provar que amar demais é tão grave assim como uma dependência química, como droga, é isso mesmo? Porque você deixa de viver a sua vida para viver a vida do outro. Né? Então, quando você deixa de viver a sua vida, que é o que mais ou menos que a Heloísa está fazendo, né? Ela está deixando de viver a vida dela e tentando viver a vida do outro. Aí fica complicado. No início eram quantas mulheres? Quando eu cheguei no grupo, Você está há 8 anos, né? Eu estou lá no grupo há 8 anos. Eu cheguei no grupo, eu tinha assim, reunião assim, tinha 7, 6, 5 mulheres. Não passava disso. E até escolhi o grupo porque eu falei assim, bom, é um grupo pequenininho, né? Eu acho que aqui eu vou me sentir segura. Eu acho que o grupo não é um grupo que vai me confrontar, porque há um medo, né, do confronto. Eu tinha assim, muito medo do confronto. Como que eu vou me colocar num grupo? Porque eu estava indo por questões profissionais no grupo, falei assim, não vou querer saber de confronto, né? E doce ilusão, né? Porque eu me identifiquei e estou lá até hoje. Acabou se identificando e está lá até hoje. Rita, como é que foi a sua história? Dá para contar pra gente? Como é que você conheceu o MADA? Dá. Antes eu fui conhecer outros grupos da Irmandade, como a gente chama, né? Grupos anônimos, né? Que tem uma lista infindável, né? Tem familiares de alcoólicos. E eu fui para esse grupo por causa do alcoolismo do meu pai. E por causa do alcoolismo do meu namorado na época. E eu não sabia que a pessoa que é filha de alcoólatra, eu não sabia que ela tinha problemas. Eu achava que só tinha problemas quem bebia. Mas hoje a gente sabe que onde há um alcoólatra, em torno dele tem 5 pessoas, pelo menos, doentes, né? Que a gente chama de codependente, né? Aí eu comecei a me tratar lá, fiquei muito impressionada. Isso há quantos anos, mais ou menos? Isso há 10 anos. 10 anos. Em 92. E aí, um belo dia, eu fui no MADA e achei interessante, mas eu achei que eu não era igual aquelas mulheres, que eu era melhor do que aquelas mulheres.
isso aí não é pra mim. E aí eu relutou. Relutei, aí eu tinha um Aliás, mais ou relacionamento... menos como a Heloísa, né? Exatamente, é muito comum, esse é um clássico. Teve exatamente essa reação. Exatamente, imagina, isso aí eu tiro de letra. E eu tinha uma relação muito difícil com um alcoólatra, que na época não bebia mais, mas era uma pessoa muito comprometida. Aí que eu vi que a coisa estava muito grave e voltei para o MADA. Tá. Eu queria explicar só para as pessoas que não sabem, né? Foi devido à amizade da Rita Rocha com o autor Manuel Carlos, né, da novela Mulheres Apaixonadas, que ele ficou sabendo da existência do grupo. Como é que foi a reação dele? Dá para você contar pra gente? Então, foi o seguinte, começou com esse livro aqui. Tá. Esse livro eu conto... É o Rita Ritinha Aprendendo a Amar. Isso, eu conto da experiência que é dolorosa de ser filha de pai alcoólatra. E eu fiquei muito relutante em publicar esse livro, porque esse livro sou eu do avesso. Tá. E eu fiquei com muito medo da reação das pessoas, de não avaliarem, não ter sensibilidade para ler. E numa das horas que eu estava com muito medo, me correspondendo com o Manuel Carlos, falei para ele o que ele achava, se eu devia ter coragem ou não. E ele falou que não só eu deveria ter coragem, como eu ia acabar ajudando muita gente e como ele gostaria de fazer a apresentação do livro. Então, o texto de apresentação é dele. Então, o livro ajudou ele a compor a Heloísa. Tá. Ele acabou compondo e esse sucesso, né, que a gente está vendo, porque as mulheres estão se reconhecendo. Isso que a gente estava comentando no caminho, que o personagem mais forte é o da Heloísa, né? Agora, a princípio, não sei se você estava falando, se eu li sobre isso. Uma amiga indicou para você também uma ADA? Não. Na verdade não. Eu, como frequentava salas que eram vizinhas à Almada, acabei sabendo por conta disso. Porque nessa igreja havia várias salas, cada sala era para um tipo de tratamento, né, de grupo anônimo. E quando eu vi Mulheres que Amam Demais, eu entrei. Eu vou ler um trecho de uma das críticas que eu li sobre o livro da Rita Ritinha, Aprendendo a Amar, que me chamou a atenção, porque tudo que você pesquisa na internet relacionado a esse livro são só elogios, né? Eu tenho um elogio aqui, uma crítica do Miro Bassinho, professor de jornalismo, e ele fala assim: Rita Ritinha é daqueles textos feito biscoitos plique-plaque. O tempo para e as páginas finais chegam rápidas. Sua narrativa nos prende, nos faz ir mais e mais adiante. A cada ponto uma surpresa. Rita nos apresenta suas qualidades como escritora. A impressão que se tem é que ela está à nossa frente. Lindo isso, né? Lindo, é. Gostoso de... Né? Eu fiquei muito feliz autora. quando eu soube disso. Fiquei Imagino. muito feliz. Agora, eu estava comentando com as meninas também no caminho, é o seguinte, na minha família todo mundo escreve. Então, eu nunca soube que eu sabia escrever. Porque todo mundo escreve, entendeu? E a minha família é do Rio Grande do Sul. Então, quando eu liguei para uma prima minha para pedir o endereço para mandar o convite do lançamento, a minha prima, muito engraçada, falou: mas guria, tu é a terceira prima que vai lançar um livro agora. Tudo artista, tudo artista. Eu fiquei surpresa. E você, como é que foi? Como é que você conheceu o MADA? Então, eu trabalhei numa clínica, numa instituição de tratamento de dependentes químicos. E nessa clínica, o método era trabalhar com 12 passos, né, tradições que é de alcoólicos anônimos, tá? E o MADA também tem por base de recuperação os 12 passos. Exatamente. Mais a literatura aqui, que é utilizado, né? E nessa época eu não conheci só o MADA, eu conheci vários grupos de anônimos. Aqueles voltados para os dependentes de álcool e drogas, para os familiares destes, né? E outras compulsões, se a gente pode falar assim. Então tem os comedores compulsivos anônimos, os neuróticos anônimos, né? Os de familiares que são Naranon ou Alanon. Então, eu acabei conhecendo todos os grupos, inclusive o MADA. Tá, né? Isso há quanto indicava tempo? pessoas para lá, isso há uns 9 anos atrás. 9 anos também. Né? Quando ninguém sabia que era amado, né? Não. Ninguém sabia que era amado. Aí fui entrando mais em contato, comecei a dominar esse método de tratamento que é os 12 passos, que está aí há mais de 60 anos, né? Os Alcoólicos Anônimos foram fundados em 1935 e desde lá tem os grupos de autoajuda que utilizam esse método, né? E aí a coisa foi fluindo. Marcela, como psicóloga, né? As mulheres que amam demais, elas sempre procuram um homem errado, é isso? Não é que procuram, atrai. Né? Elas têm uma atração
E, na verdade, não é assim que elas procuram esse homem errado. Esse homem que chega perto da amada também é um homem que tem alguns problemas nas relações, na maneira de se relacionar. Né? Ele também, se a gente for dizer que a gente não tem um grupo para homens. Eu ia falar isso. Já não estão querendo formar o ADA, né? H-A-D-A. Homens que amam demais anônimos. Mas dentro do livro dela tem um capítulo falando dos homens que também amam demais. Porque não tem só mulher, é óbvio. Não, está sendo retratado no caso, uma novela agora da mulher, mas com certeza tem. Tem sim, porque assim... Mas os homens têm uma parcela de culpa nesse tipo de relacionamento? O que você acha? Não tem culpados. Não tem. Não. Acho que junta a fome com a vontade de comer, exatamente, né? a chave e a fechadura. Né? Tem uma atração aí muito forte por causa de todo o emocional, se reconhece sem falar. Né? É a questão do inconsciente mesmo. A gente não é tão livre para escolher os nossos parceiros como a gente pensa. Né? A gente encontra aqueles que casam naquele momento com o nosso emocional. Então, geralmente, então tem uma mulher que vem com toda essa questão da carência afetiva, do abandono, enfim, de uma série de coisas, vai achar um homem que dá conta disso e que faz um par muito complementar nessa hora. Né? E que geralmente elas acabam atraindo um homem problema. Eu acho que não é um homem... pode até virar um problema, mas geralmente um ser inacessível, com muita dificuldade de troca, né? Tão carente quanto ela. E você sabe, né? Junta assim duas fomes. Aí ninguém tem nada para dar para ninguém. Né? Então, é nesse sentido, que parece que procura, fica uma coisa muito pesada, mas é assim, acontece automaticamente. Uma coincidência. Porque tem muito a ver com autoestima. A gente acaba se juntando com pessoas do mesmo nível de autoestima nossa. Né? E as mulheres que amam demais, e não só essas, mas a questão das dependências e das compulsões está diretamente ligado a essa questão da autoestima, que é o autorrespeito, o autoamor, o autoconceito, enfim, essas coisas. O que eu ia falar que é muito comum acontecer, e a Selma acho que é mais testemunha até do que eu como psicóloga, por exemplo, no caso da filha de alcoólatra, né? Eu sou filha de pai alcoólatra. É muito comum que a filha do alcoólatra se case com um alcoólatra. Isso é quase um clássico. Isso. É um padrãozão. Qual a explicação? Tem alguma explicação? Quer falar? Não, eu falo por mim. Assim, o meu pai me rejeitou. Meu pai me abandonou, entre aspas. Então, o que eu me apaixono? Eu me apaixono por um homem com o mesmo modelo do meu pai. Um homem que seja inacessível, e que eu tenha que batalhar o amor dele, eu tenho que correr atrás dele para ele me amar. É como se eu não valesse por mim mesma, eu vou valer pela necessidade que ele possa vir a ter de mim. Então eu sou útil, eu sou uma espécie de um capacho, eu sou compreensível, eu sou bacaninha, eu sou boazinha, dependendo do caso posso pagar contas para ele, que é uma forma de eu me sentir amada. Isso depois, adulta, eu vim descobrir que isso chama falta de autoestima, né? Sim, total. E depois, né, no caso das filhas, né, por ter toda essa... Você ia falar isso? Não, eu ia falar que no grupo a gente aprende a contar essa história de uma forma diferente, né? Porque quando você começa a resgatar a sua autoestima, você começa a ver que você não precisa ficar validando o seu amor, né? Você não precisa ficar validando que você é legal, né? Você é legal porque você é bem, você é legal mesmo, porque você é boa mesmo, não precisa disso. Bom, nós temos que ir para um intervalo, né? Nós temos muito o que conversar aqui, com certeza. Nós vamos até trocar umas ideias aqui com as especialistas aqui do MADA. Será que revistar os bolsos do marido ou do namorado, né? Controlar as ligações dele no celular, controlar canhoto de talão de cheque. Será que isso é só ciúme? Será que isso já passou a ser doença? Nós vamos conversar muito sobre isso, mas daqui a pouquinho, no próximo. Mulheres de Gaia está de volta. Se você mora em São Vicente, está nos vendo pela TV Primeira, canal 19. Se você mora em Cubatão, pela TV Polo, canal 96 Cambrás. E agora uma bela de uma novidade. Se você mora na cidade de Jundiaí, está assistindo o programa Mulheres de Gaia pela TV Japi, canal 8. Muito obrigada pela sua audiência. Bom, hoje estamos entrevistando 3 mulheres participantes do grupo MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas. São elas a terapeuta familiar Lenice Mancini, a escritora Rita Ruschel e a psicóloga Selma Tavares. Lenice,
Você falou no primeiro bloco, só mulheres podem participar? Só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Mas Porque... tem homens querendo participar, né? eu Mas se acho... o marido insiste, por exemplo, não, você vai, mas eu quero ir junto, não tem jeito. Aí a gente fala assim pra ele, olha, procura um grupo de que você se identifique e participe. Vai num Codependentes Anônimos, vai num Neuróticos Anônimos. Vai em algum grupo que se identifique. Mas no MADA não, no MADA só mulheres. Só mulheres, Tá, de que faixa etária mais ou menos, menino? Tem meninas lá de 16, 17 anos e tem senhoras de 60 anos. Agora, uma coisa que é, assim, um perfil que é interessante é que são, a grande maioria, assim, 80% das mulheres são mulheres muito bem-sucedidas, são mulheres independentes. Independentes financeiramente, independentes financeiramente. Bonitas, saudáveis. Sim, que você vai, nossa, como, né? E eu estava até ontem conversando com porque por conta dessa história da domada, eu dou aula numa universidade e as minhas alunas estavam me perguntando, né? Mas, professora, como que as mulheres mais empobrecidas não vão? Eu falei assim, olha, eu não sei se é porque elas não conhecem e não têm acesso. Não têm acesso à informação. Ou se é porque resolve o problema de uma outra maneira, assim, já resolve, bota o marido para porque fora agora e a novela, resolve. com certeza, abriu um leque tudo. Agora, no MADA, assim, eu posso dizer para você que 90% são todas sem nível universitário, quando não tem pós-graduação, são mulheres, assim, muito bem resolvidas em todas as áreas, menos na área emocional. Você estava me falando que ficam os homens todos lá de fora, tentando espiar, tentando olhar lá dentro. No grupo Jardins, tem a porta que tem um vidrinho, e aí é um corredor onde passam para outros grupos. Aí eles aproveitam, passam bem devagarinho, dão uma olhada. Aí vocês colocaram alguma coisa para vedar? Para vedar. Para vedar, né? Porque senão pode ficar... para não constranger, né? Porque acaba ficando constrangido também, né? Sim. Saber que as pessoas, os homens, né? Os maridos, quem está lá dentro não quer ser visto, né? Exato. Como é que vocês cuidam desse lado também, né? Porque existe uma norma de sigilo, né? Mas como controlar o sigilo, gente? A própria programação dos AAs, dos Alcoólicos Anônimos, tem isso embutido dentro do seu método, né? Que é a questão do anonimato, que faz parte de uma tradição, é a 12ª tradição. Isso. Né, que tem uma questão de estar preservando as pessoas. Tá, e na novela abordou isso, inclusive, né? Vocês façam de conta que não viram ninguém, não... Né? Isso. Até porque para não ter nenhuma discrepância, eu tenho um nome famoso, chego lá e não sei o quê. Então, o anonimato é para que todo mundo seja igual naquele momento e naquele lugar. E que ninguém fique exposto. É cobrado alguma taxa, Lenice? Não. Nada? Não. Do que sobrevive o MADA, então? É a 7ª tradição, né? Diz que o grupo ele é autossustentável. Então, durante a reunião lá, a gente passa uma sacolinha, mas assim, cada pessoa contribui com o que pode, assim. Normalmente, na nossa sacola dá assim, R$12, R$15, não mais que isso. Porque a gente só precisa de dinheiro para quê? Para literatura, né? Que a gente faz cópias é o que tipo uma apostila? Que é uma apostila, né? A gente também tem os livros que a gente compra e revende, mas assim, sem margem de lucro. Essa apostila é vendida para as... uma apostila vendida, a gente... e também, assim, se me pedem, me passam um e-mail, falar, eu queria a apostila, eu mando pelo arquivo. Pelo arquivo da internet de graça. Porque a gente não tem fins lucrativos, né? Agora, se alguma mulher foi em algum grupo, em alguma clínica, ou qualquer lugar que esteja cobrando, cai fora, porque não é Grupo MADA. Grupo MADA não cobra, não tem fins lucrativos. Isso é importante citar. E dá certo, viu? O tratamento dá certo. Todas as pessoas que trabalham no MADA são todas voluntárias. Todas voluntárias. Então, acho que aí dá para entrar e falar que o grupo não tem profissionais. Não. Isso, tá? O grupo tem uma autogestão. São as próprias mulheres que organizam esse grupo, coordenam o grupo e fazem tudo dentro dele. Então, não tem nenhum profissional de fora. Lá que vai lá orientar. Aliás, até porque dentro da dinâmica de grupo anônimo, ninguém dá conselho, ninguém fala você faz isso ou aquilo. Você tem um espaço para falar e naquele momento, naquele tempo que você tem, você fala o que você quiser e ninguém fica entrando na sua também fala. não é obrigada a falar. Se eu quero ir lá e ficar lá só sentadinha ouvindo... Quietinha, pode ficar. Posso ficar. Pode ficar. É que o tratamento funciona melhor quando a gente fala, né? Porque a gente se livra e joga fora um peso gigantesco que a gente carrega. Na tua posição, as duas, na verdade, conheceram o MADA profissionalmente, né? Então, deixa eu falar. Que você desse esse teu depoimento. Na casa de uma
uma família onde tem um alcoólatra, a mentira, o tabu, o medo, a vergonha são as coisas mais comuns. Então, ninguém fala a verdade na casa onde tem um alcoólatra. Isso não tem o que discutir. Isso é uma lei, né, da família do alcoólatra. Então, eu, por exemplo, na minha família, eu não fui estimulada a compartilhar nenhum sentimento meu. É aquele modelo clássico de família que, de repente, a mãe está chorando e a criança pergunta para a mãe, puxa, mãe, o que aconteceu? Você brigou com o papai? Ela enxuga as lágrimas e fala, não, tá tudo bem. Isso é um terror para uma criança, né? E isso me fez muito mal. Então, quando eu cheguei num grupo anônimo, eu não sabia, primeiro, que eu tinha sentimentos. E 2, eu não sabia falar sobre os meus sentimentos. Então, eu demorei muito tempo para falar. No começo você ficou só ouvindo mesmo. Então, é comum as mulheres que chegam, né? Ficam meio em silêncio, assim, prestando atenção. E fora isso, a gente tem um outro problema que é a negação, né? Eu queria achar que eu não era igual àquelas pessoas. Eu achava que eu era superior àquelas pessoas. Em quanto tempo você admitiu? Demorou isso? muito. Demorou muito. Para mim foi muito demorado. Eu não sei dizer em que tempo, mas o tratamento não é assim, né? Tanto é que a gente brinca entre nós que a sala está super lotada, porque a novela está desvendando como que o tratamento funciona, né? Mas a gente acredita que depois da novela, a maior parte dessas mulheres vai embora. Porque o que a gente está fazendo lá dentro é um tratamento, e é um tratamento doloroso. Mas vocês acham que elas vão desistir? A grande maioria. Porque é moda? Então, o que é? Não, nem sei se é porque é moda. É porque crescimento emocional, autoconhecimento, não é uma coisa como uma pílula mágica que acontece assim. Você tem que entrar em contato com coisas doloridas. Isso leva um tempo, dói muito. E não é todo mundo que E todo mundo está disposto a fazer essa viagem interior. Então, é isso que elas estão falando. Às vezes é mais fácil continuar culpando o outro, dizendo que ele é o louco, que ele é o chato, que ele é o bêbado, que ele que usa cocaína, que ele que não trabalha, que ele, do que falar, puxa vida, e qual é a minha parcela nessa história? Isso. Agora, o que refletiu? Essa repercussão na mídia, eu vou até mostrar. Quero mostrar porque todos os meses, né, estão saindo alguma coisa do Mara, do Mulheres que Amam Demais, ou da Heloísa, alguma coisa. A uma, já mostrei até na semana passada e vou mostrar novamente. Bem aqui no canto já está aqui. Mulheres que Amam Demais. Essa matéria enorme. Uma, Mulheres que Amam Demais. Tem, lógico, a matéria com as 4. Vai sair na próxima nova, viu? A próxima revista nova vai ter uma matéria síndrome do pânico, enfim. E dentro a matéria, olha, Mulheres que Amam Demais, aí tem a foto do casal fatídico, Heloísa e o Sérgio, né? A Júlia Gando, né? E o Marcelo. E sabe onde vai sair também, de novo? É no domingo, no Diário de São Paulo. Vai sair uma matéria enorme. Não, vocês estão saindo direto. Aqui é Ana Maria do mês passado. Olha, revista de abril. Ana Maria, a capa é a Júlia Gando. E dentro foi a primeira matéria que eu tinha visto em revista que fala do MADA, inclusive. Tem uns tópicos aqui que eu achei muito interessantes que eu quero conversar com vocês. 7 dias com você também saiu essa semana. Dentro a parte falando, olha, a Júlia Gando, mostrando a Júlia Gando, ela na praia. Aí tem a mulher que ama demais. Aí tem uns sintomas, não sei se a gente pode dizer assim. A mulher que ama demais, sinais, né? Tem normalmente, ela vem de um lar que tem suas necessidades emocionais não foram satisfeitas. Que é isso mesmo que a gente estava falando. Isso. Tá. Com medo de ser abandonada, faz qualquer coisa para impedir o fim do relacionamento. Presente também. Você tem esse testamento. Tem uma pessoa que ama demais, ela tem medo de ser abandonada, faz qualquer coisa. Ela Não pode quer pensar. sozinha, né? Não pode pensar em perder esse Então, relacionamento. eu fiquei 9 anos num relacionamento que era péssimo. Sofrendo, mas tá ali. Sofrendo, e eu não podia calcular que esse homem me deixasse, porque eu poderia morrer. E aí eu acho que tem que ver com a história da minha infância, né? Que meus pais Você acha que reflete nisso? Claro. Mas tem uma coisa interessante em tudo isso. Quanto mais eu luto para que não me abandone, eu crio uma situação de abandono. Porque eu confirmo que eu sou rejeitada. Né? Eu vou confirmar com esse outro, né, a minha rejeição anterior. Então, essa luta desesperada para manter o outro afasta o outro. Como a Heloísa tá aí eu confirmo o abandono. Porque a princípio que a gente notava que exatamente que ele gostava dela. Mesmo
com aquele gênero e tal. Ó, mais um item aqui que eu acho importante. No fundo, a mulher que ama demais não acredita que mereça ser feliz. A questão da autoestima. É a questão da autoestima. Não mereço nada de bom. A mulher que ama demais, ela tem uma necessidade desesperadora de controlar seus homens, mascara isso mostrando-se prestativa. Presente. Ela sempre fazendo tudo pelo homem, tudo se mostrando super capacho. boazinha, prestativa, né? Capacho é uma palavra ótima para Ótima. isso. Se alguém ficar Esse excesso de atenção, se na alguém verdade- ficar dependente de mim, se eu criar uma situação onde as pessoas dependam de mim, eu vou manter esse alguém perto Que eu de seja mim. útil, né? Que eu seja Útil, importante. necessária. Vou servir Vou sempre. servir sempre. Essa é a ilusão, né? Olha, tende a se tornar... Ó, a mulher que ama demais tende a se tornar dependente de drogas, álcool ou até doces. Acontece. Presente. Chocolate, então, Comi comida. muito, É isso mesmo? Presente também. Presente também. Tu tá se identificando com tudo. Tudo. Por isso que eu tô nesse bem isso grupo. mesmo. Ó, isso aqui é da Vou revista ficar de lá até abril, Ana fazer. Maria. Tem esses tópicos assim, fala, são 11, né? A mulher que ama demais, são 11 tópicos, eu li isso, apenas alguns que eu Na achei importantes. revista 7 Dias com Você, dessa semana, sai as características, essas características, né? Então, a mulher que ama demais. E sai mais. As características de uma mulher que se recuperou de amar demais. Que eu acho mais fantástico, né? Que quando ela começa a resgatar sua autoestima e começa a ser uma nova mulher, né? Ela começa a ter posições diferentes. E é muito interessante que quando as mulheres chegam no grupo, a gente fala, tem uma norma assim. As mulheres têm que vir, considera-se a primeira vez as 6 primeiras vezes. Então, a gente fala assim. Então, O ideal é participar de 6 reuniões primeiro, para sentir. pra para sentir. sentir, porque às vezes na primeira e segunda reunião você não vê nada que se identifique, mas lá na terceira, quarta você vê. Então a gente sempre fala isso. E a partir do momento que a pessoa começa a ir para o grupo, ela começa a mudar começa a cair as fichas, ela começa a mudar o seu jeito também de ver o outro. Que eu acho que essa é uma coisa importante, porque ela começa a se ver. Né? Então, acho então quando ela começa a se ver, deixa o outro de lado, começa o processo de recuperação. Selma, a gente estava falando, né? Eu deixei até como uma deixa, né, para o bloco seguinte. As mulheres que revistam os bolsos dos maridos, controlam telefones, né, celular, né, para ver o númerozinho que ligou, que discou, canhoto de digital, de cheque. Então, isso, quantas mulheres fazem isso? Né? A gente sabe que acaba sendo, entre aspas, normal, né, para várias mulheres. Isso é ciúme? Eu acho que é um pouco mais. Eu acho que é o controle. Já ultrapassou? É, controle. Ultrapassou de um ciúme saudável, Nem é digamos assim. controle, né? Porque o controle é uma ilusão. Ninguém controla ninguém. Mas se tem a ilusão de que eu fazendo isso, eu vou segurar uma situação, vou ter que detectar e vou impedir alguma coisa. Uma mulher Então, que uma está nos tentativa de assistindo, controle e ela se mesmo. identifica com isso, ela faz isso normalmente. Você acha que ela teria, assim, seria o perfil de procurar uma Ada? Não só. Acho que tem muitas coisas, né, Rita? Esse é um sintoma, né? Um sintoma. Agora, uma coisa que eu ia comentar, assim, se a mulher tiver alcoolismo na família, compulsão, por jogo, por droga, já começa a ficar esperta porque ela vai procurar um padrão esquisito desse. Uma coisa saudável pra gente não cai bem, né? Então, mas isso que a Rita está falando é porque dentro de um lar que a gente chama assim de disfuncional, por não achar outra palavra, né? Não só na questão da dependência, mas uma doença crônica, ou um abusador, uma pessoa agressiva, autoritária, enfim, tem uma série de disfunções dentro da família que pode criar essa situação que a Rita traz, dentro de uma família onde não se pode falar, expressar o que se sente, né? Tem que se negar o que sente para sobreviver. E essa negação se carrega para o resto da vida, né? Isso que eu ia falar. E quando você nega o que você sente, é facílimo você ficar num relacionamento que não presta. E vai ficando. Claro, pois eu aprendi na minha casa a negar tudo que eu sentia. O que eu via não era verdade, não é isso? O que eu via não era verdade. Então, na hora que eu encontro um homem que eu preciso viver uma mentira, vamos dizer, faz de conta que tá bom, eu posso ficar 10 anos com esse homem. E é importante falar que a negação não é mentir. A negação é um mecanismo de defesa inconsciente. As pessoas não negam porque querem. Claro. Né? Qual parâmetro que poderia assim, ser fácil para a gente dizer que estão, no caso assim, eu estou amando demais? Como saber isso? Como Quando medir? você parou de se amar e se anula na vida. Quando a tua energia está toda voltada para o outro. Quando você começa a desprezar coisas importantes na tua vida. Amigos, você entra no isolamento, você só vive
pro em função outro, daquela em função pessoa. do outro, controlando só o liga outro, pra só ela, isso só o fala tempo com inteiro. ela, só sai com ela. Agora, outra coisa, é muito difícil perceber isso, né? isso que eu muito falo, difícil. Muito, perceber. não é fácil. Quem Para está quem está em percebe, casa, exato, para quem está de fora para da quem está situação. em casa se olhando, ela vai falar, mas eu não me encaixo nisso aí. Mas espera um pouquinho, eu não abandonei todos os meus amigos. Não. Ainda tem a Rosinha, ainda tem o Antônio. A gente nega. Não é isso? Não, mas eu não dedico 24 horas por dia para ele. Eu ainda faço a unha, ainda vou no cabeleireiro. Eu Pra ele, acho, claro. Pra ele, né? eu acho por mim, né? Eu demorei, vamos dizer, 40 anos para descobrir isso. Porque você nega tanto que... E se alguém te chamar a atenção, fala, escuta, querida... Essa negação passa a ser sua verdade, né? Exatamente. E Por não é mais porque que alguém você diga, quer. você não acredita. Por exemplo, a minha filha estava num relacionamento que ela estava um pouco voltada demais para o marido dela. E eu falei, Ju, presta atenção, você não tem mais amigos. Você só olha para ele. Ela falou, ah, mãe, mas olha, uma amiga minha casou, a outra viajou, o outro não sei o quê. O que ela está fazendo? Ela não quer perceber que ela botou 100% da energia dela naquela relação. É difícil perceber. né? difícil Eu acho que tem que ter perceber, sim. sofrimento. Qual Tem seria que o ter principal muita problema dor. dessas mulheres, assim? É o medo da traição? Por isso que elas ficam cercando? Não, é esse- do abandono do mesmo. Do abandono mesmo? Do E se ele abandono for mesmo. embora, né? Se ele for embora, o que eu que eu faço? faço da vida? Porque a fonte de vida virou o outro. Eu não consigo imaginar a vida sem ele. E aí é que está o grande nó. Quando a gente está falando de dor emocional, é um pouco isso. Quando entra o sofrimento, quando eu fico extremamente ansiosa, quando eu não sei aonde o outro está, o que está fazendo, o que vai fazer, né? Quando começo a ter muito medo, eu começo a me deprimir, quando muda a minha alimentação, o meu humor, enfim, muda a minha vida, né? Bom, nós temos que ir para um outro intervalo, o tempo está voando, estou vendo que 1 hora de programa vai ser pouco para a estamos gente só conversar. aquecendo. Mas nós vamos sentar no próximo bloco, falar quando o homem é ciumento, né, o que muda na situação, quando é ele, né, o caso que é o mais ciumento nessa situação. E vamos tentar saber também qual é a maior loucura que essas mulheres aqui fizeram já na vida. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Mulheres de Gaia e mesmo aqui no intervalo a conversa não para. Tá muito bom esse papo, gente. Eu tô adorando, amando, porque elas têm muito que acrescentar. Nós estamos entrevistando 3 mulheres participantes do grupo MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas, que vieram de São Paulo especialmente para o programa Mulheres de Gaia. São elas a terapeuta familiar Lenice Mancini, a escritora Rita Ruschel e a psicóloga Selma Tavares. Rita, você estava me falando no intervalo, né? A gente, nessa conversa, você queria falar também uma coisa. Fala. Então é o seguinte, quando a gente tem dificuldade de ser alimentada, quando a gente é pequena, eu estou falando por mim, que eu não fui alimentada com o amor que eu precisava, você fica numa espécie de indigência emocional, né? Então, você desenvolve um modelo de vida com sofrimento. Então, se alguém do lado de fora falasse para mim, escuta, mas isso é sofrimento? Eu falava, não é pra o jeito você que eu estou isso- acostumada, não, isso não é sofrimento. As pessoas vivem assim. Só hoje que eu sei que existe um modelo de vida que não implica em sofrimento. Eu acho que o que a Necessariamente. Rita está falando é que algumas mulheres confundem amor com dor. Exato. Tá, então eu acho que isso ela vai trazendo ao longo da vida, né? Então, se essa relação não for com muita dor, não é. Eu acho que tem uma coisa de cultura aí mesmo, Também, né? De também. sofrer por amor, de não sei o quê, uma história dessa. Selma, Não é como é que verdade. fica o lance da estrutura familiar também? A gente era importante a gente falar sobre isso também, porque acaba afetando a família inteira. Todo mundo. Todo mundo acaba sendo afetado. A Rita acho que tinha colocado, né, na questão do alcoolismo e da dependência química, que pelo menos 5 pessoas ficam afetadas por essa dinâmica da família Mas quando no tem o caso do alcoolismo. MADA também. Essa mulher foi afetada por esse lar. Né? Ela vem com essa história. Né? Tudo isso que a Rita estava colocando, né? Da vergonha, da culpa, da ansiedade, né? Do medo constante. Ela traz isso desde a infância e isso acaba sendo colocado na relação dela. Né? Lenice, você estava me falando também que eu estava assim, aqui, boca aberta, né? Eu achava interessante você contar. São 2 casos. Um caso seu, né? Experiência sua própria mesmo. E uma agora que você estava me falando de alguns casos que eu estava perguntando de maiores loucuras que vocês têm ouvido falar ou que vocês acompanharam lá no MADA mesmo, nas reuniões do MADA. Você estava falando de um caso de namorada, né? A namorada, como é que era?
Qual você quer saber? Ela Ela raspou a fica cabeça. esperando. Não, aqui ficou esperando. Como é que ela fica esperando a luz apagar? Como é que é? Ela para controlar, para ter certeza que o namorado não vai sair de casa. Né? Depois que a deixa. Depois que a deixa. Então o que ela faz? Ele a deixa em casa, ela vai, fica estacionada no carro, com o carro na frente do apartamento dele. Quando só vai embora quando desliga a luz. Enquanto não desligar a luz, ela não vai embora. Assim ela tem certeza de que ele... Tá, quer dizer, se ele apagar a luz e sair pela porta do sul... Por isso que o controle é uma ilusão. Ninguém controla ninguém. Quem imagina Eu soube que uma tem boa controle? hoje também que contaram. Conta, que é Rita. assim, que é uma mulher com o segurança dela e o motorista dela. Ela vai para casa dela e manda o segurança e o motorista até a garagem do apartamento do homem que ela ama. E eles têm que pôr a mão em cima do capô para ver se o motor tá quente ou tá não. frio. Eu escutei essa história. Gente, é mesmo? Tem isso. Para ela saber se ele saiu ou não saiu, e no dia seguinte já quebram o pau e ele fala, não, mas eu dormi cedo. Ela falou, mentira, porque o motor estava quente quando era 1h da manhã. Então, Isabel, ficar pensando nisso, alguém que se coloca nessa posição de ficar seguindo e controlando o outro, é claro que não está olhando para si. Eu ia te falar isso. Essas pessoas que controlam demais, ou que ligam, ou que ficam assim, controlando mesmo, elas não têm essa noção desse ridículo, tem? Não tem. Elas, às vezes, porque muitas vezes elas estão passando um papel até ridículo. Eu acho mas que elas não. não têm essa noção. Não, até porque a gente ouve muito a fala delas falando, dizendo que depois que chegaram no MADA, souberam que não são loucas, que não são uma coisa estranha no mundo. Porque enquanto se está sozinho, não tem muita a noção do que está acontecendo. É por isso que no grupo, essa coisa de se identificar com o que o outro fala, é uma terapia de espelho. Né? Você fala, começa a ouvir eu me outros casos, me identifico e vou sabendo aonde eu estou. Aí eu pessoa saio dessa coisa nebulosa. Eu não estou sozinha, né? Tipo assim, eu não estou sozinha. É um lugar de pertencimento. Eu acho que nessa casa de infância, no original, não tinha esse pertencimento. No grupo se acha de novo esse pertencer. É achar a minha turma, a minha tribo mesmo. Né? Aí eu começo a olhar para mim, através dos depoimentos, das partilhas e tudo mais. Porque alguém que está com o seu investimento emocional totalmente em alguém, é claro que nela mesma não tem investimento. Então, assim, é um autoabandono. E esses homens né? não se revoltam, no caso de você, no início, por exemplo, a mulher começou a frequentar o MADA, depois que começou a frequentar o MADA, começou a mudar. O homem fala, pô, depois que você foi lá no MADA, não tem isso. Como é que não tem essa cobrança? Eu acho que acho melhor você sair do MADA, porque depois que você começou a ir lá, você tá com umas ideias assim, mirabolantes. Em alguns casos, eu acho que frequentar um grupo desse pode vir a salvar um relacionamento. Ajuda. Mas ajuda muito. Tem um parâmetro? A gente pode dizer que a maioria separa? Não. Não tem isso. Não tem isso. É a mesma coisa de falar que quem faz análise separa, quem faz terapia separa. Mesma coisa. Quer dizer, isso Mesma depende de coisa. cada caso, de cada Não separa. casal. Se tem uma ansiedade, uma briga constante, uma necessidade de controlar o outro, e ela vai para o grupo, ela começa a perceber que não controla ninguém, que ela precisa olhar para ela, cuidar da vida dela. É claro que isso muda a relação, né? O que é muito comum é a mulher começar a perceber que o problema dela não é ele. Isso. Ela percebe que o problema dela é ela. Ela sempre joga a culpa no outro. Isso. Agora, uma dica que eu acho que a gente podia dar para a espectadora da gente é o seguinte, o caso da Heloísa eu acho que é notável, porque no caso da Heloísa dá para a gente perceber o seguinte, ela não trabalha, ela não estuda, Ela vive em ela função. não tem uma atividade na vida dela a não ser o Sérgio. Ela para Então, eu tudo. acho que quem ela tiver- tem uma atividade, mas ela para tudo em função dele. né? Não Ela- existe mais não nada tem tão projeto de interessante vida. quanto o Sérgio. Não tem projeto de vida, não tem sonhos próprios. Então, eu acho que é um jeito de perceber Né? a doença, é esse. Também. Rita, quais as maiores loucuras que você... Olha, você eu vou fez? falar a maior Dá pra contar? loucura, dá. É a seguinte, a minha sensação de rejeição era tamanha. Eu sempre achava que iam me abandonar. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, meu tio, minha tia. Então, eu carregava isso dentro de mim. Que quando eu tive a minha primeira crise no meu casamento, eu joguei o meu casamento pro alto. Eu acho isso a maior loucura de todas. Porque eu tinha 2 filhos, eu amava meu marido, mas eu não tive maturidade. E essa sensação boa de saber que eu valia alguma coisa, né? Se eu valho alguma coisa, eu não vou jogar o que eu tenho fora. Porque o que eu tenho também é bom, né? Se eu valho alguma coisa, o que eu tenho é bom, não é isso? Claro. Só que como eu não valia nada, nada que eu tinha não valia a pena.
Então eu joguei meu casamento pro alto. Eu fiz aquela coisa que os americanos falam, que eu acho tão divertido. Eu joguei o bebê junto com a água do suja, banho, né? Com a água do banho. Isso, Exatamente. exatamente. E por conta da minha rejeição inicial da minha história. Então, quer dizer, meu marido teve, vamos dizer, um certo caso com a secretária, entendeu? Eu falei, quer saber? Tô fora. Já chutou tudo? Chutei o balde. A secretária muito esperta aproveitou, né? Então, se eu tivesse maturidade e se eu tivesse frequentando um grupo desses e fazendo uma terapia, jamais teria diferente. jogado meu casamento pro alto. Tá. Hoje você se considera curada, Rita, digamos assim? Não, eu tenho muito medo de mim. Eu não sei do que eu sou capaz, né? Então, para todos os efeitos, eu vou continuar fazendo terapia muito tempo. Você continua no MADA também? E continuo em grupo de ajuda mútua, continuo no MADA me tratando. Eu acho que eu estou pretensamente curada pelo seguinte: o último relacionamento meu, que durou 9 anos, que foi 90% de sofrimento, né? Esse relacionamento acabou, esse cara já voltou a me procurar em vários momentos e eu não tenho a menor vontade de encontrar com ele. Não recaí mais. Porque realmente é isso. Ele é a minha cocaína, ele é o meu álcool. É uma forma que eu tenho de ficar cheia de adrenalina, achando que a vida é uma coisa muito excitante e muito interessante. Só que quando a gente acorda, né? No meu caso, quando eu acordo dessa viagem, é uma tragédia, né? É uma tragédia. Então, eu não quero mais esse tipo de viagem. O fato de você não estar aceitando também, isso reforça que você está, se curando. Estou em tratamento. Estou em tratamento e estou indo bem no meu tratamento. Está indo bem? Estou indo bem. Lá no grupo a gente não faz esse tipo de coisa. Ninguém avalia. Ninguém não tem uma avaliação. Não tem teste. Tem alguma obrigação como membro do... O anonimato. Só o anonimato? Mais nada? Vocês não exigem mais nada da pessoa? E o fato de servir, né? Porque se não houver servidora, não existe o grupo. Quer dizer, se eu conheço uma outra mulher lá, se eu quiser trocar meu telefone, o problema é meu, mas se eu não quiser também trocar, não existe nem... Se nenhuma... você quiser dar outro nome também. Não tem nenhuma ficha para preencher, quer dizer, se eu quiser ficar anônima, fico por exemplo, eu quebrei o meu anonimato por conta do meu livro, que eu acho importante poder falar do meu livro. Claro, tua experiência pessoal. Mas se não fosse isso, provavelmente ninguém nunca soubesse. E o outro motivo também de eu quebrar o anonimato, que isso é muito forte em mim, eu sou jornalista. Então é muito difícil eu viver uma experiência boa e rica e não conseguir falar para alguém. Tanto é que a primeira vez que eu fui no Alanon e depois eu entrei numa sala de AC, naquele dia era uma sala aberta e eu vi como é que era o tratamento do alcoolismo, eu já fiquei enlouquecida. Eu falei, gente, tem que fazer um programa de rádio, tem que falar disso para todo mundo, porque as pessoas não conhecem. Como é que vocês estão lidando com isso, gente? A repercussão da novela tá absurda. Vocês estão me falando que agora as reuniões, antes eram o quê? 10 pessoas? Não, 10, 20, vai. Hoje vocês estão fazendo reunião numa praça? Como é que é essa história? Não pode dar endereço, não dá endereço. Falem pra mim. É assim, nós tínhamos a sala 35 cadeiras. Tá. Aí às vezes enchia, às vezes não. Às vezes a gente pegava umas cadeirinhas emprestadas na sala do lado, mas ficava nisso. Né? Agora, a última reunião tinha 120 pessoas. 120 pessoas. Aí, como não tem espaço na sala, estão fazendo reunião sentada na praça. Todo mundo sentadinho no chão e fazendo reunião. Mas e aí, o anonimato foi pro espaço também? Não, é vazia na hora que a gente está na praça. É de noite, está vazia. Eu queria, lembrando de grupo anônimo, de familiares, que tem algumas características das mulheres que amam demais, muito parecidas com as mulheres mães de adictos ou mães de dependentes químicos e esposas de alcoólatras. Isso é importante vocês citarem, eu acho que isso é muito... Muita gente se identifica. É muito parecido isso. Então, assim, a dificuldade de dizer não, as mulheres que amam demais, como os familiares de adictos e alcoólatras, né, elas têm dificuldade de dizer não, elas estão sempre dizendo sim, mesmo quando querem dizer não, estão sempre buscando a aprovação de todo mundo, a agradar a todo mundo, ser necessária, precisada, sempre passa por cima do seu prazer para dar o prazer para o outro. Então, isso são dinâmicas muito parecidas desses familiares. Então, acho que isso ilustra um pouco para as pessoas começarem a identificar um pouco mais aonde se está. Né? E você sabe que eu acho que a gente indo mais longe, é importante a gente pensar o seguinte, que muitas pessoas não morreriam se conhecessem esses grupos anônimos.
Ah, esses fatos trágicos que têm Isso, Que a acontecido. gente vê na Sim, televisão, sim. aquela bom você senhorinha tocar nisso que o também. filho dela bateu com vaso na cabeça dela e ela Isso, morreu. foi. Se essa senhora soubesse desses grupos anônimos todos, inclusive o Mada, porque essa era uma mulher que amava demais. Aham. Certamente ela não tivesse morrido dessa forma. Então eu acho verdade. muito importante a gente falar. Uma outra coisa que eu li, estão procurando por vocês, assim, vários casos assim, de tentativas de suicídio. Tem algumas mulheres que no momento de desespero tomam alguns comprimidos, assim, mas não nada assim que a gente tenha notícia que foi uma coisa Não é mais nada. grave. assim, Não. Não é parâmetro, não acontece Não é- sempre, não. Não é Não. perfil. Tá. Não mesmo. Gente, tem compulsões lá. Compra demais, fala demais, Deve limpa demais, deve demais, entendeu? Passa de uma controle. dependência para outra. Eu ia falar, É sai assim. desse grupo e vai para Pro outro grupo, é isso. E a Por pessoa quê, fica né? em tratamento. Fica em tratamento. Porque se começa a se perceber, né? Porque não é a coisa em si. Não é a pessoa em si, não é o objeto em si, não é a cocaína, a maconha, o jogo. Né? É essa falta que eu sinto, que eu preciso preencher com alguma coisa e não sei o quê. Não sabe exatamente o que é. Entendeu? Isso acontece também, a gente fala assim, com as pessoas normais, mas também com famosos. Eu estava vendo a Ana Maria Braga, né? Falando, ela deu uma entrevista Nessa falando sobre revista ela isso. fala isso. Ela Não sei, confessou essa numa pura entrevista. fofoca agora. Ela confessou numa entrevista que ela já jogou o carro dela, né? Contra o carro da namorada. Fiquei sabendo. Uma crise de verdade, ciúmes. Uma verdade. crise de ciúmes. Quer dizer, a gente fala assim, acontece, não acontece só com as normais, Não, os artistas, famosos, todo mundo É podia, pode. democrático. Isso Isso é democrático Como mesmo. o alcoolismo, Como o né? alcoolismo. Afeta todas as classes sociais e Olha, não eu tô me distingue. avisando aqui, a pessoa tá me avisando, Abel, tempo. Mas antes eu queria... Que é, tempo? que a Aline, Tempo o de tempo do terminar. programa, já tá quase aqui. Mas, Aline, eu queria que você falasse assim, a reunião. Eu chego na embora reunião, mesmo. o que vocês podem divulgar? O endereço, vocês podem falar? Posso Endereço, quer falar o pode, endereço? quero. Nós temos o Grupo Lapa, que é Rua Cerro Corá, 2101, em São Paulo, às quartas-feiras. São quantos grupos em São Paulo? São 3? Em São Paulo tem 3 grupos, mas eu vou Tá. dar 2 endereços, porque um grupo já está meio complicado Já de tá muita lotadão. gente. Tá, então eu vou vamos dar no Grupo 2 Lapa. outros grupos. Tá. Grupo Lapa, que é na Serra Corá, 2101, às quartas-feiras, das 20 às 22 horas. Tá. O grupo... Toda quarta-feira reunião, das 20 às 22. 22, Tá, e o outro grupo? Grupo Sumaré, que é na Avenida Doutor Arnaldo, 1831. E as reuniões são às segundas-feiras, das 20 às 22. Tá. Agora, se alguém quiser o nosso material, quer dizer, apostilas, nem não vai na livraria e compra, tá? Tem, Mas todas assim, as de qualquer livrarias têm, livraria tá mais tem. fácil. Mas assim, se quiser a apostila, se quiser alguma E-mail? informação a mais... Mada, grupo, isso, Grupo Mada. É Grupo Mada, tá faltando, tá faltando grupo. É lá. Grupo Mada, grupomada@uol.com.br. Tá. Isso. E um telefone, tem um telefone que alguém queira mais Apareceu lá. informações? Apareceu lá. Pode passar. É 011, né? 6131-9526. 6131-9526. Nesse telefone, a gente dá todos os endereços dos grupos. Não é ótimo, para deixar porque quem recado, perdeu- uma secretária eletrônica. Uma secretária eletrônica? Isso, Tá. tá? Não tem um atendimento assim? Isso que eu ia falar. Às Por quê? vezes as pessoas querem saber, mas não precisa. Na sala ela vai saber tudo que ela precisa. Isso, é. Entendeu? É que às vezes a gente está sofrendo tanto que Exato, fica eu ia falar torcendo isso. Tem que para atender pegar um alguém. telefone, uma espécie de um CVV, né? Para alguém escutar. Mas na sala isso vai acontecer, né? Mas assim, a gente podia deixar pro pessoal aqui da Baixada, né, que Na não Baixada tem. não tem nenhum grupo. Eu ia falar, Mas tem existe- Naranon. Tem Naranon. Tem Naranon, Tá. que Alanon. são Alanon para familiares Tá. de dependentes químicos Mas ou se de alguém que está álcool. nos assistindo, uma mulher, por exemplo, que queira montar um grupo Mada, que vocês dão orientação, Dou. pode É, telefonar. olha, eu acho que é importante você Isso. falar disso, Lê. Então ela vai fazer assim, ela vai me mandar um e-mail e Tá. falar que ela tem que ela quer. Agora, é condição sine qua non, quer dizer, é fundamental que ela tenha participado de pelo menos 90 Claro. reuniões de qualquer grupo anônimo. Certo. Por quê? Porque ela precisa conhecer a cultura organizacional dos anônimos. Senão, como é que ela vai- Não tem jeito, Tá. tá? Então, E outra coisa que eu já me lembro assim, que não pode também ter ligação com religião nenhuma, Não é isso, ligação então, política, isso. nada. Então, Nada. isso é a cultura organizacional do grupo, que ela vai conhecer em qualquer grupo anônimo, que ela vai frequentar 90 reuniões. E é por causa do bom funcionamento dessa estrutura brilhante que o AA construiu, que há quase 70 anos esses grupos anônimos existem. Funcionam. O AA vai fazer Autonomia. 70 A anos. questão da autonomia. Rita, né? particularmente você, como amiga do autor Manuel Carlos, como é que você está vendo assim, esse problema sendo colocado numa novela das 8? Como é que você está Olha, sentindo desde o início? eu estou achando bárbaro, né? Apesar da gente ficar preocupada com a nossa organização, que é precária. O grupo não foi feito para receber
300 mulheres de repente. Então a gente está sambando um pouquinho para poder se organizar. Mas o Manuel Carlos, ele é a pessoa mais feliz do mundo porque ele sabe que ele está ajudando centenas, milhares de mulheres. Milhares de pessoas, né? nossa. Para mim, pessoalmente, é bom É o que eu porque falei no começo do programa, as pessoas estão se reconhecendo na Heloísa. Nem que não seja em tudo que ela está fazendo, a ponto, até o capítulo de ontem, né? Hoje é quinta-feira, lembrando, de ela ter dado facada e tal. Nem que não seja até esse ponto, mas em muitas atitudes dela, as pessoas estão se reconhecendo. Então, a outra coisa que eu estou feliz é uma que eu estou podendo divulgar o meu livro, que é um livro que pode ajudar muita gente que tenha problema de alcoolismo em casa. E a outra coisa é que o Manuel Carlos me sugeriu que eu fizesse um texto para a Júlia Gann levar para o teatro. Para ela interpretar no teatro agora que ela está na novela. Então, eu já mandei esse texto, estou esperando a resposta deles. Então, para mim é muito importante e eu perceber que outras mulheres vão se beneficiar como eu me beneficiei nesse grupo, né? Eu acho assim, importante também dizer que por todas as questões que a gente possa ter com a Globo, eles estão tentando fazer um trabalho sério, né? O mais fidedigno possível com relação ao grupo. Exatamente. Então, é claro que o grupo não é numa casa, normalmente o grupo lá do Rio não é numa casa no Jardim Botânico, é em outro lugar, né? Mas os grupos, eles estão... A gente tem conseguido orientar, eles têm respeitado o que a gente tem orientado, que a gente tem falado com eles. Isso é importante. Eu acho que isso é importante. Independente, acho que de ir ao dia no grupo é saber o que está acontecendo, se identificar com o personagem e falar, não, peraí, eu estou precisando fazer alguma coisa para mudar. Mas parece a Paloma Duarte, que eu não sei o nome do personagem dela, ela vai ter o grupo, a Marina. A Raquel é outra séria candidata, não é? A Raquel, se ela não morrer na surra que ela vai Rinaldi, levar, né? Rinaldi, né? Ranaldi. Se ela não morrer na surra que ela vai levar, ela deveria ir ao mar. Pelo amor de Deus. É verdade. Todo mundo sabe que ela vai apanhar. Elas são candidatas fortíssimas, amada. São candidatas fortíssimas. Gente, olha, infelizmente o tempo acabou. Eu tenho que encerrar. Olha, a Ilha Fernanda Camargo é uma das nossas ouvintes que ligaram para cá, agradecendo o tema, parabenizando o tema, mandando beijos para mim, para as convidadas. Gente, muito obrigada mesmo pela participação. Eu posso dar o telefone da minha editora? Eu queria sim. É 3865-9890. E a outra recomendação que eu queria fazer é, se ele não estiver na livraria que a pessoa for procurar, para ela encomendar para o livreiro, que em 2 em 3 dias ele chega. Gente, olha, podem encomendar mesmo. Rita Ritinha, muito elogiado. Tudo que eu pesquisei sobre a Rita Russo, todos falando muito bem desse livro, que ela abriu mesmo seu coração. É um livro autobiográfico, super sincero e que é devorado, assim, em pouquíssimo tempo. Bom, eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Foi ótimo esse papo. Tenho certeza que as minhas telespectadoras e telespectadores, que nós temos vários homens, né? Que nem os do Mada. Vão falar que não viram. Espiando pelo buraquinho, né? Olhando a gente. Subir. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, ainda mais pelo trabalho de vir em São Paulo para cá. O espaço está aberto sempre para vocês divulgarem o que precisarem. Antes de encerrar o programa, eu queria só falar com as nossas telespectadoras que estão estranhando, de repente, um pouquinho aqui o novo visual dessa apresentadora que vos fala. Então, deixa eu explicar. Semana que vem, nós vamos estar mostrando o primeiro Mulheres de Gaia, que foi gravado fora aqui dos nossos estúdios. Nós vamos apresentar um programa sobre beleza estética. Tudo sobre beleza estética, as novidades, e inclusive um passo a passo dessa minha transformação. Porque nós tivemos essa semana na Esfinges, é um centro estético que tem em Santos, tem em São Vicente, tem em Praia Grande, e nós fizemos aqui no de São Vicente, fomos super bem tratados, a Divo, Roberto, Marcelo, Ana, enfim, nossa equipe foi realmente muito bem tratada, muito bem atendida, e todo esse trabalho, esse passo a passo dessa minha transformação e todos os serviços que a Esfinges oferece, nós vamos estar mostrando no nosso próximo programa. Bom, voltamos na próxima quinta-feira, ao vivo. Ai, não dá. Mas vocês voltam aqui e a gente faz isso. Gente, muito obrigada pela audiência, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Até lá.